Muito bem, continuando aqui a nossa Escola da Fé, eu tenho vários avisos importantes. Você está vendo aqui esse livrinho Via Sacra. Toda sexta-feira, às 18h30, aqui no Santuário Pai das Misericórdias, acontece a Via Sacra, ok? Com este livrinho, acompanhando esse livrinho, que o Padre Marcos, né, que preparou, Padre Marcos José, ok? Um livrinho onde as pessoas que quiserem, 18h30, aqui no Santuário Pai das Misericórdias, na Canção Nova, ok? Pode fazer a Via Sacra, ok? Eu quero repetir aqui, as pessoas que quiserem acompanhar esses slides, eu não sei se eu falei exatamente o que é. Quem quiser acompanhar pelo Facebook, é facebook.com/Escola da Fé. Você pode encontrar essa matéria toda que vai ainda continuar aí, vários programas. Ou pelo canal da TV Canção Nova no YouTube, que é exatamente youtube.com/TV Canção Nova. Aí você pode assistir todos os programas Escola da Fé. Tá? Vou repetir, youtube.com/TV Canção Nova. E também pelo nosso site Cleofas, você pode ver. Eu quero lembrar que comecei pelo nosso site Cleofas uma Escola da Fé online. Essa nossa Escola da Fé é às quintas-feiras pela televisão. Muita gente me pedia mais, então eu criei pela internet uma Escola da Fé diária. O que tem nessa Escola da Fé pelo site Cleofas? É um vídeo, uma matéria escrita e uma matéria de áudio para você ouvir. Qual é o conteúdo? O conteúdo é a teologia. Já estamos aí há mais ou menos 2, 3 meses no ar. Já falei da Bíblia, já falei da tradição da igreja, estamos falando agora do magistério da igreja e vamos entrar na teologia. Quem é Deus, o pecado, Jesus Cristo, os sacramentos, enfim, toda a nossa teologia. Okay? Depois também história da igreja, liturgia, tudo que nós colocamos aqui na Escola da Fé, que já tem 17 anos, vou colocar nessa programação. Agora, você precisa se inscrever, tem uma caixinha para você entrar, Escola da Fé Online, tem que se inscrever. Por quê? Porque você pode mandar perguntas e eu respondo as suas perguntas, ok? Claro, escola tem que ter a oportunidade do aluno perguntar. Então, ali também você pode ver as perguntas. Uma outra informação é que de 19, 20 e 21 de fevereiro, agora, nós temos aqui na Canção Nova acampamento Experiência de Oração. Okay? Aqui na Canção Nova. Quem é que vai estar pregando? Padre Fábio Camargos, Márcio Mendes, Lúcio Domício, que são consagrados da Canção Nova, e a Kátia Zavares. A Kátia é a coordenadora nacional da Renovação Carismática no Brasil. Ok? A Kátia, que sempre está aqui na Canção Nova também conosco. Muito bem, quero rapidamente mostrar uma coleçãozinha de livros que eu estou começando a escrever. A ideia é fazer uma coleção de muitos volumes. Por quê? Cada livrinho desse é um assunto só. A pessoa quer tirar uma dúvida. Então, por exemplo, você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa terrível que anda por aí, dizendo que não existe sexo, né? A criança não é nem homem nem mulher, é criança, ela vai escolher o sexo mais tarde, uma loucura. Mas é um negócio perigoso, que querem implantar nas escolas. Você sabe o que é isso? Depois, qual a importância da oração? É sempre um tema. Tá? Depois, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? O pessoal pergunta muito, com quem que Caim se casou? Onde é que está a Arca da Aliança? Onde é que foi parar a Arca de Noé? Por que aquela violência toda no Antigo Testamento? As páginas difíceis do Antigo... Então, é uma coleçãozinha que eu chamei de coleção Formação Católica, que eu pretendo aí, já estou com mais ou menos 50 itens relacionados para ir escrevendo, para tirar as dúvidas. Não? As pessoas têm muitas dúvidas. E a gente tira nossas dúvidas estudando, ok? Não tem outro jeito, né? Bom, vamos continuar. Eu quero lembrar que no terceiro bloco, eu estou aqui com as perguntas que vieram para o programa que eu fiz com o Padre Paulo, aqui há 2 semanas atrás. E nós não tivemos tempo de responder as perguntas. Então, eu vou responder um pouco, pelo menos, das perguntas, para não deixar as pessoas sobre liturgia, já que o assunto que ele está tratando é liturgia. Bom, continuando o nosso estudo aqui sobre
sobre a liturgia. Pode passar o slide. As Sagradas Escrituras nos mostram que, desde o Antigo Testamento, o povo judeu celebrava ricamente a liturgia. É verdade. O Antigo Testamento, você lê lá o livro do Levítico, o livro do Êxodo, né? Os sumos sacerdotes, tal, todo aquele ritual, as festas litúrgicas, e Jesus ia para essas festas litúrgicas. Interessante é isso. José, Maria e Jesus iam para a festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão. Cristo ia. Veja, a liturgia começou no Antigo Testamento. Tá? Pode passar. A liturgia é um diálogo entre o povo e Deus. Importante entender isso. Toda oração é uma conversa com Deus. Toda oração, quando você vai, por exemplo, rezar usando a Bíblia, você ouve Deus falar na Bíblia e você responde para Deus. Responde com o quê? Aquilo que a Bíblia refletiu dentro de você, você devolve em forma de pedido de perdão, pedido de graça, pedido de intercessão. Entende? Deus fala e você fala. A liturgia é a oração pública, ou seja, não é a oração minha particular no meu quarto com Deus, é a oração da igreja. Então, Cristo fala pelo Evangelho, pelas leituras, pela homilia do padre, e o povo responde. Responde com o quê? Cantando, rezando. Né? Então ele diz aqui, olha, o povo celebra os mistérios de Deus. Celebra os mistérios de Deus. Né? A misericórdia, o perdão, o amor, Deus que é a verdade, Deus que é a justiça, Deus que é a misericórdia, Deus que é a onipotência, a onipresença, a onisciência. O povo celebra os mistérios de Deus. Deus se entrega como dom ao povo, Deus se dá ao povo na liturgia. Santa Teresinha da Menina de Jesus, quando ela comungava, ela dizia assim, Jesus, agora o Senhor é meu. Vocês já pensaram? Você ser dono de Deus? Ela dizia isso, o Senhor agora é meu, o Senhor vem para mim, o Senhor quer se fazer meu alimento. Então Jesus, o Senhor é meu, muito obrigado. É o que está dizendo aqui o documento, na liturgia, Deus se dá a nós. Não é se dar só pela Eucaristia, principalmente pela Eucaristia, mas Deus se dá de muitas maneiras. Olha aqui, Deus se entrega como dom ao povo e este, acolhendo o dom de Deus, responde a Deus com louvor e canta as suas maravilhas. Então, aí é que está o sentido importante, por exemplo, do cântico da missa. Não é? O cântico tem que manifestar essa gratidão a Deus. Deus se dá a mim e eu agradeço. Pode haver coisa mais extraordinária nesse mundo do que Deus se dá a você? Não tem nada maior. Nem que Ele te dê um carro 0 quilômetro, nem que Ele te dê o mundo inteiro. Não é mais do que Ele se dá. Então, quando existe essa conscientização, ora, qual é a nossa resposta? É o louvor. Então, quando a gente canta, por exemplo, canta ou reza o santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Tá? O céu que o Senhor criou, a terra que o Senhor criou, os animais, as plantas, os rios, as montanhas, as flores, as frutas, proclamam a vossa glória. Entendeu? Então isso tem que, não precisa gritar na missa, mas tem que ser um grito da alma. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Depois a oração eucarística diz, tudo o que criastes proclama o vosso louvor. A gente precisa se encantar, gente, com as obras de Deus. Nós estamos ficando secos, nós estamos ficando insensíveis aos milagres que Deus põe diante de nós a cada instante. Um pintinho que nasce de um ovo é um milagre. Que coisa, uma galinha que deita em cima de um ovo 21 dias, e ali um ovo vira uma vida.
Mas nós já não nos encantamos com isso. A gente vê uma flor que nasce da terra sem a gente fazer nada. Gente, tem que beijar essa flor, como se você estivesse beijando o rosto de Deus. Não é que você vai adorar a flor. Não, mas você tem que se encantar com isso. Aí você pode chegar na missa e dizer: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, entenderam? Por que muita gente não tem gosto pela liturgia? Falta o fogo interior, falta o conhecimento dessas coisas. É isso que eu queria tentar nesses programas, mexer um pouco com isso. Né? Olha lá, respondendo a Deus com louvor, canta as suas maravilhas. Importantíssimo a música, o cântico. Né? O cântico leva a pessoa a esse êxtase. Né? E nós temos músicas maravilhosas, é só saber usar. Nosso querido Padre Zezinho tem músicas maravilhosas. O pessoal da Renovação Carismática tem músicas maravilhosas. O que não falta são músicas. Agora, tem que colocar a música certa no lugar certo. Entende? E tem que ser uma música que ajude a pessoa a entrar nesse clima de adoração, de louvor. Não pode ser uma música simplesmente barulhenta ou simplesmente sentimental, não. Tem que estar de acordo com a liturgia. Ok? Vamos lá. A liturgia é o culto sagrado estendido até nossos dias pela celebração da Eucaristia, que unindo o nosso sacrifício ao de Cristo, nos faz também hóstias vivas. Olha que coisa bonita. A Eucaristia, na missa, une o sacrifício do Cristo com o nosso. Qual é o sacrifício nosso? A sua luta de cada dia. Você que é pai, você que é mãe, que luta para educar seus filhos, que trabalha, que chora, que reza, não é? Que derrama o suor. Na missa, nós juntamos isso com o sacrifício de Cristo e nos tornamos hóstias vivas. Essa palavra aqui é de São Paulo e de São Pedro. O cristão tem que ser uma hóstia. O que quer dizer hóstia, gente? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. O que é o Cristo na cruz? Uma vítima oferecida em sacrifício à justiça divina para o perdão dos pecados da humanidade, que ninguém podia pagar, só alguém que fosse Deus. Então Cristo fez uma hóstia, uma vítima oferecida em sacrifício. Mas Ele quer que eu também seja uma vítima oferecida em sacrifício. Entenderam? Não sei se vocês já leram o Diário de Santa Faustina, por exemplo. Aquela mulher foi uma hóstia. Aquela mulher foi uma vítima oferecida em sacrifício. O que a irmã Faustina sofreu até a morte. E morreu nova, né? 30 e poucos anos, 38 anos por aí. Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma hóstia. Né? Santa Teresa d'Ávila, né? Então, o sacrifício do Cristo é o meu sacrifício também unido ali. Quando o sacerdote prepara o cálice, prepara, né? Ele pega o vinho, pega o pão e vai consagrar, né? E aí a música canta o canto do ofertório. É hora de você dizer: Senhor, com esse pão, com esse vinho, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu sangue, eu coloco o meu trabalho na igreja, meu trabalho na minha casa, meu trabalho lá na repartição, entende? Porque a missa é um ato de louvor a Deus, por isso chama-se Eucaristia, que do grego quer dizer ação de graças. Do grego, né, quando eles dizem lá na Grécia, Eucaristô, o que quer dizer Eucaristô? Muito obrigado, em grego. Então, na missa, nós dizemos a Deus: muito obrigado por o quê? Pela vida que Ele nos deu, pelo alimento que eu tive hoje, pela beleza da criação. Muito obrigado, Senhor. Então, com o Cristo, eu coloco ali a minha vida, o meu sofrimento, a minha luta, e eu me torno hóstia viva. Está vendo o sentido profundo da Eucaristia? Se as pessoas não entenderem isso, não tem gosto pela missa.
vai na missa assim como se fosse uma obrigação rotineira. Mas quando a pessoa começa a entender profundamente a missa, ela começa a querer ir à missa todo dia. Vamos lá, pode passar. A liturgia católica, instituída por Jesus, olha que interessante, instituída por Jesus. Não é um papa, nem um bispo que instituiu a liturgia católica, não, foi o Cristo. Fazei isto em memória de mim. Isto o quê? A celebração eucarística. Visa celebrar. O que quer dizer celebrar? Tornar célebre. Olha o que significa celebrar, tornar célebre. Dar importância, honrar, exaltar, em comunidade, a igreja, a Santíssima Trindade, de modo especial, e celebrar os santos mistérios. Que santos mistérios? Principalmente o mistério da redenção, paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo ao céu. É tudo o que acontece na hora da consagração. A consagração nós celebramos, ou seja, tornamos célebre, honramos ao Pai, exatamente, celebrando os santos mistérios, principalmente a redenção do Cristo. Pode passar. A Constituição dogmática, Sacrosanto Concilium, que é do Concílio Vaticano II, que estabeleceu, é uma beleza essa Constituição, vale a pena você depois ler, é fácil de encontrar, se você entrar no site do Vaticano, Vatican, com N, porque é inglês, Vatican, com N, .va. Você entra lá, Concílio Vaticano II, tem todos os documentos, você pode, pega lá o Sacrosanto Concílio, pode ler. Olha o que ele diz, no número 33, na liturgia, Deus fala ao povo, Cristo ainda anuncia o Evangelho, Cristo ainda anuncia, quer dizer, Cristo continua pregando o Evangelho que ele começou lá há 2000 anos atrás. E o povo responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações. Já falei, pode passar. A liturgia é a própria história da salvação em exercício. Gente, o que é a história da salvação? A história da salvação é todo o plano de Deus para salvar a humanidade. A história da salvação começou onde? No paraíso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que viria a salvação. Uma mulher vai esmagar, ó serpente, a tua cabeça. Era a promessa da salvação. A igreja chama de proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro. A gente anunciou ali. Ali começou a história da salvação. Deus vai em busca do homem pecador que se afastou por causa do pecado. Aí Noé, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, os profetas, os reis, os juízes, tal. João Batista, Jesus Cristo. A história da salvação. Então a igreja diz que a liturgia é a própria história da salvação em exercício. E é por quê? Porque uma coisa muito importante de entender a liturgia é o seguinte, isso é muito importante de entender. Qual é a diferença entre você comemorar um 7 de setembro e você participar, assistir à missa? Comemorar o 7 de setembro é apenas uma lembrança. Participar da missa, não. O Calvário se torna presente. Está entendendo? Não é só uma lembrança. O grego tem duas palavras para falar de lembrança. Ele tem anamnese e tem mnemone. São coisas diferentes. Uma significa você só assistir uma lembrança do passado. Outra é você assistir um ato que se torna presente. A liturgia torna presente. Quando você celebra a missa de Natal, você celebra o nascimento de Cristo, se torna presente. Mas como que se torna presente? O Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Como é que Cristo vai nascer hoje aqui? Espera aí, ele não vai nascer de novo. O mesmo nascimento dele torna-se presente. Por quê? Aí é uma coisa importantíssima de entender, que as ações de Cristo, a teologia chama de teândricas.
Teândricas é uma expressão que quer dizer o seguinte, é uma ação ao mesmo tempo humana e divina. Humana e divina. As nossas ações humanas são simplesmente ândricas, ou seja, humanas, vem do grego antropos. Mas as ações de Cristo são ações do theos, que ele é Deus, e do ândricas, que ele é homem. Então é uma ação ao mesmo tempo humana e divina. E aí o que acontece? Uma ação humana, ela morre no tempo, porque nós estamos sujeitos ao tempo, entenderam? Mas a ação divina não morre no tempo. Por quê? Porque Deus não está sujeito ao tempo. Entenderam? O tempo é uma criação de Deus. Deus está assim. Os físicos, agora que estudam o Big Bang, estão dizendo que quando é que começou a existir o tempo? No Big Bang. Antes não existia o tempo, porque não existia nada. É claro que isso é muito difícil de compreender. Os físicos modernos, há um consenso. O tempo começou a existir na história da humanidade no Big Bang. O tempo é uma criação, que um dia vai acabar. Quando é que o tempo vai acabar? Quando é que não vai ter mais relógio? Quando Cristo voltar. Acaba a história da humanidade, não tem mais tempo. Então, as ações do Cristo, elas não se perdem no tempo. Santa Faustina Kowalska, quando assistia à missa, ela viu o menino Jesus toda hora. Quem já leu o Diário de Santa Faustina e outros santos, ela viu o menino Jesus na missa. O menino Jesus, mas como que é o Jesus sacrificado ali e ela viu o menino Jesus? Porque Jesus existe na sua idade toda, permanentemente. Estão entendendo? Nunca mais você vai me ver criança. Por quê? Porque o tempo passou para mim e eu envelheci. Mas para Jesus isso não acontece. Porque as ações dele são... É por isso que a liturgia torna presente. Está entendendo? É muito importante entender isso. Não é uma lembrança do batismo de Jesus, né? O domingo do batismo. Não, a igreja torna presente. Tem o poder de tornar presente aquele. Não sou eu que estou dizendo isso, são os documentos da igreja, hein? A gente vai continuar aqui para ver. Vocês podem ter certeza de uma coisa, não tem uma palavra minha aqui nesses slides. É tudo ou do catecismo ou de algum documento da igreja. Porque isso é coisa muito séria, né? Então, olha aí, torna presente. Já que nela se celebra, torna presente o quê? Tudo que Deus realizou ao longo dos séculos para salvar os homens. Isso não saiu da minha cabeça. Então, quando a igreja celebra a liturgia, ela torna presente todos os acontecimentos da história da salvação. Está entendendo que maravilha? Por quê? Porque o Cristo deu esse poder à igreja, aos sacerdotes, pelo sacramento da ordem. Quando o padre diz, isto é o meu corpo, esse meu aí não é do padre, é do Cristo. Lógico. Esse é o cálice do meu sangue, é o meu do Cristo, é o Cristo que está falando, pela boca do sacerdote. Vocês estão entendendo? O sacerdote é o canal da graça. Vamos lá. O que é preciso para bem entender a liturgia? Então, a igreja coloca isso. Para celebrar bem a liturgia, é preciso ter uma profunda noção do que é o cristianismo. Primeira coisa. Toda a história da salvação, tal, o conhecimento da história da salvação, a obra de Cristo e da missão da igreja. Então, saber o que é o Cristo, saber o que é a igreja, saber o que é a história da salvação. Porque você reza conforme você crê. Se você não sabe a doutrina, você não crê direito, então você não reza direito. Por que tem muito erro na liturgia? Porque tem muito erro de doutrina. Entenderam? Aí as coisas se fecham. Lex orandi, lex credenti. Vamos lá, pode passar. Sem isto que passou, a liturgia não pode ser bem compreendida e amada.
e pode se transformar em ritos vazios. É isso mesmo. Se não há essa compreensão profunda, a liturgia fica um negócio vazio. Né? O senhor vai lá, fica olhando para as paredes, né? Ou fica rezando o terço, como era antigamente, né? Antigamente, eu era menino, era tudo em latim, a gente não entendia nada. Eu me lembro, o povo ficava rezando o terço na missa. Por isso que o concílio colocou a missa no vernáculo, na língua de cada povo, para o povo poder, com toda a importância do latim. O latim não está proibido, o Bento XVI autorizou qualquer sacerdote celebrar a missa em latim, só que não é a missa do povo, é uma missa para quem sabe o latim. Não vai chegar numa missa de domingo e celebrar em latim, o povo não sabe latim, mas um grupo que sabe o latim, que tem interesse, é muito bonito. Né? Então, vale. Então, a liturgia é a própria história da salvação em exercício, já que nela se celebra, torna presente tudo o que Deus realizou ao longo dos séculos para salvar os homens. Está repetido o que já passou. Essa frase aqui, esse parágrafo aqui é importantíssimo. A liturgia celebra tudo o que aconteceu na história da salvação pelo qual Deus salva a humanidade. Entenderam? Muito bem, está na hora do intervalo. Já levantou a plaquinha aí do intervalo. Mais um intervalo, depois a gente vai continuar. Espera aí.